Eu sou Tassiana Albuquerque, vou completar, Tassiana Albuquerque Rafael, 42 anos, nascida em Olinda, Pernambuco, mas moro na Bahia há muito tempo, há 37 anos que eu vivo nessa terra que chamo de minha hoje, costumo me apresentar como pernambaiana. Passei grande parte dessa minha vida numa cidadezinha da região metropolitana de Salvador, chamada Dias d'Ávila. Até hoje a minha mãe e parte da minha família mora por lá. E lá em Dias d'Ávila eu era aquela criança, acho que como todas as outras, com umas esquisitices ali que eu adoro até hoje, que são minha personalidade, mas era uma criança típica dos anos 80, dos anos 90, que não tinha muita tecnologia. A nossa brincadeira era na rua, uns com os outros, nós interagíamos bastante, mas eu também gostava muito de ficar sozinha, estudando, sempre fui muito estudiosa. Aprendi a ler bem cedo, até antes do processo de alfabetização na escola, quando eu já fui para esse processo que antigamente a gente chamava de alfabetização, eu já lia, já escrevia. Tive muita influência em casa do meu pai, que tinha uma estante cheia de livros, e isso influenciava bastante, por mais que nós tivéssemos as nossas dificuldades financeiras, que não foram poucas, bastante inclusive, tivemos uma infância difícil. Algumas fases mais difíceis, outras um pouquinho mais de ajuste, mas a leitura sempre foi nos apresentada desde cedo, então eu era uma curiosa. Eu lia coisas que não eram para a minha idade, para vocês terem noção, aos 10 anos eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, um livro proibido para mim, mas a curiosidade falava mais alto. Então eu buscava sempre um cantinho que eu pudesse ficar sozinha, uma laje, um quintal, inclusive algumas quedas de um pé de abacate que nós tínhamos no fundo de casa e que eu subia nesse pé de abacate para ler, escondido, os livros que eram proibidos para mim, mas eu gostava bastante. Um hábito que eu tinha também na minha infância e que eu ensino para minha filha hoje é de pegar dicionário e descobrir significado de palavras. Toda vez que eu lia, eu tenho um tio, na verdade já falecido, tio Vadinho, que ele me deu a seguinte dica: Tassi, toda vez que você for ler, anota a palavra que você não conhece e depois busca no dicionário. Sempre tenha um papel e um lápis, porque uma ideia pode surgir do nada na sua cabeça e depois você não pode perder isso. Coisa de escritor. Eu tinha um escritor bem conhecido em Recife, membro inclusive da Academia Recifense de Letras, que foi uma influência bem importante na minha vida também. Então, uma criança curiosa, estudiosa e que sempre teve sonhos. Muitos sonhos, como todos vocês sonham coisas, e que, em princípio, a ideia era não realizar metade deles porque eu vinha de uma realidade difícil. Então, quando a gente está numa realidade de certa escassez, a gente pensa que uma universidade, que estudar, que mudar de vida não é pra gente. Mas por mais que tivéssemos essas dificuldades, como eu falei há pouco, eu tinha estímulos. Era muito comum a minha mãe, e os dois pais, meu pai biológico também já falecido, e o meu pai, que a vida me deu, Everaldo, sempre nos botavam ali na filinha para conferir o caderno, para conferir as atividades. Nos obrigavam a ir à escola todos os dias direitinho, iam à escola saber se estávamos nos comportando bem. Então, o ambiente favoreceu para que eu quisesse estudar cada vez mais, além da minha vontade, E eu gostava muito de brincar, de dar aula. Era comum lá em casa, eu lembro que eu pedia muito um quadro, que chamava na época de quadro negro, de presente. Meu sonho era ganhar uma caixa de giz. Imagina, gente, eu super alérgica, mas meu sonho era ter uma caixinha de giz e se eles fossem coloridos, então melhor ainda. A minha irmã deve lembrar disso também, A gente juntava os meninos na varanda e eu era a professora. E aos 11 anos, eu lembro desse dia como se fosse agora, nesse momento. Parece que eu sinto o cheiro da roupa da minha mãe quando ela veio falar comigo. Eu disse: mãe, diz, o que foi, menina? Decidi o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser professora, e professora de história. Gente, a primeira fala da minha mãe foi: professor não ganha dinheiro, você disse que quer mudar de vida.
Desse jeito. Eu falei, mas eu quero ser professora. E eu tinha influência da educação, né, como eu já falei para vocês, mas especificamente de história, porque eu era muito curiosa, eu queria conhecer o mundo inteiro. E história dá pra gente, né, esse leque de oportunidades. E eu tive duas professoras incríveis, incríveis, Ana Sandes e Clementina, duas professoras de história, que me incentivaram muito, 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 muito. E muito fã delas, discípula hoje, né? E aí, entrei na faculdade de História. Passei no vestibular, o que para mim e para a época era algo muito difícil. Mas eu fui, né? Fui enfrentar os desafios de uma outra cidade, que eu fiz a UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então precisei sair de Dias d'Ávila com todas as dificuldades que a nossa vida financeira impunha. Então fui para a faculdade, eu sempre conto essa história, com R$ 180 por mês. 90 do pensionato e 90 eu tinha que me virar. Então tem dia que dava para comer pão com manteiga, tem dia que era cachorro quente com suco, 50 centavos. Nunca vou esquecer dessas histórias e o quanto que elas me fortaleceram para ser quem eu sou hoje. Então cursei a uma universidade pública com muita dificuldade, né? Passei por alguns percalços de saúde e além dos financeiros, mas eu consegui me formar, nunca perdi uma disciplina, sempre muito estudiosa, consegui fazer a minha tão sonhada formatura e ser professora. Passei no concurso público de cara, logo que eu me formei, passei no concurso público do estado da Bahia e no estado da Bahia estou professora há 18 anos. Mas eu já tinha uma trajetória de sala de aula anterior, né? Oficialmente eu comecei a dar aula aos 19, no meu primeiro contrato como alfabetizadora numa creche em Feira de Santana pela prefeitura. Então faço umas contas aí, já tem bastante tempo. E nessa trajetória como professora e como estudante, eu percebia a necessidade de entender a mente humana. Não era só ensinar. Como que aquela pessoa aprende? Eu sempre fui muito curiosa em relação ao cérebro. O cérebro me fascina até hoje. Então, tudo que era relativo à mente humana, ao cérebro, às relações, me impactava. Então, eu fui buscando isso. Quando eu me formei, eu fiz uma primeira pós-graduação em educação. E nessa pós-graduação, eu senti a necessidade de estudar um pouco mais. Mestrado em educação dei início, não finalizei, justamente porque decidi fazer psicologia. No mestrado em educação, os princípios da aprendizagem me chamaram a atenção para que a gente precisava ir além do que estava na teoria. Porque eu vejo que tem muita teoria e pouco chão de sala de aula, pouca prática, assim como tem no consultório. Tem muita gente com muita teoria, mas com pouca condição de aplicar isso. E a técnica ela é importante, a prática ela é importante, mas o conhecer da sociedade, o conhecer das pessoas, então precisava ampliar esses meus estudos. Com muita preguiça de fazer uma graduação, confesso para vocês que eu tinha uma preguiça de entrar na faculdade de novo, porque mais 5 anos para fazer psicologia, eu lia Freud e decidi fazer psicanálise, que é um curso livre, tá, gente? Uma formação livre, não é uma graduação, mas para quem já tem uma graduação. Então eu fui estudar psicanálise, me encantei com Freud, né? Já era um pouco encantada com ele, me encantei mais ainda com as teorias psicanalíticas, principalmente freudianas, lacanianas. Tive uma aula sobre neuropsicanálise que me chamou muito a atenção. Nessa aula, nós líamos alguns artigos sobre autismo, sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento, e à época eu resolvi me matricular no curso de psicologia. Quando eu finalizei esse curso de psicanálise, falei, não, agora eu tenho que fazer psicologia, eu não tenho para onde correr. Já clinicava como psicanalista. Entrei na faculdade de psicologia e teve uma oportunidade que foi única assim, na minha vida. A UFBA, né, o Ambulatório Magalhães Neto, que é ligado à neurologia, fez uma seleção para estudantes de psicologia, psicanalistas, médicos, estudantes de medicina, que era uma formação em neurologia clínica, com o Dr. Andrade, professor maravilhoso, que eu tenho muita saudade de trabalhar com ele. Tive a oportunidade de fazer esse curso e de estar no Instituto de Neurologia
lá em Salvador, com o Dr. Andrade, aprendendo muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive. E aí eu decidi o meu caminho na psicologia. Eu seria neuropsicóloga. Precisei vir morar aqui na região do Vale do São Francisco. Há 10 anos, mais ou menos, estou aqui. E aqui não tinha faculdade particular. Eu fazia em Salvador, já uma universidade privada, né? Então eu precisei, depois de tanto tempo terminando o ensino médio, enveredar pelo Enem. Fiz o Enem, passei na Univasf e concluí o meu curso de psicologia aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, que me agregou bastante conhecimentos. Se eu pudesse citar todos os professores que me ajudaram nessa formação, né, seria até injusto que eu poderia esquecer algum deles, mas a Univasf, de modo geral, fecha, né, um pouco esse ciclo de quem eu sou, dessa psicóloga que foi se formando ao longo do tempo. É até um conselho para as psicólogas que estão em formação, né? Não basta a gente fazer 5 anos de psicologia para ser psicóloga. Psicóloga é um processo de mudança sua frente à sociedade, de postura diante do mundo e de sempre estar disposta a aprender, né? Fiz neuropsicologia, hoje atuo com a avaliação neuropsicológica, atuo atendendo na clínica, né, na psicoterapia baseada na terapia cognitivo-comportamental e acho que eu ainda tenho muito para fazer. Quero estudar muito ainda, estou buscando novas aprendizagens, estou sempre atenta às inovações, à psicologia como ciência baseada em evidência e para que eu possa contribuir de fato com as pessoas que me procuram, com a educação, porque penso que psicologia e educação casam bastante, né? Estão agregadas e amo as coisas que eu faço, sou bastante feliz com as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, pelos caminhos que nem sempre foram tão fáceis, mas que eu escolhi trilhar mesmo diante das dificuldades que vocês sabem bem como é que a gente passa. Eu não desisti, eu não consegui desistir, mesmo diante de tantos percalços, eu continuo, né? E eu espero que vocês também continuem as suas trajetórias.